Por mais que a gente possa fazer grandes coisas, o roteiro pertence a Deus. E no roteiro de Deus não tem como a gente tocar. Tem como a gente confiar. E o que fazer, pastora, para confiar no roteiro de Deus? Esqueça a conjunção adversativa, mas. Olha, toda vez que Deus quer fazer um milagre na nossa vida, quer encher o nosso coração de esperança, você vai ter que esquecer, aniquilar, apagar, anular o mas da sua vida. O mais é quando Deus dá uma ordem. Olha, é uma pessoa tão boa, não fuma, não bebe, nada, mas vai te dar problema. O mais sempre dá problema para a gente. Você percebe que Eva deu tanto problema para a gente só por causa do mas? Porque Deus disse, não come a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela disse, Deus disse para não comer, mas a serpente mandou comer. Você vê que até hoje palestinos e judeus brigam por causa de o quê? Do mais. Porque Deus disse a Abraão, você vai ser pai de multidões. Aí ele disse, Deus disse que eu ia ser pai de multidões. Mas deixa eu dar uma pressada aqui com H para ver se o negócio vai mais rápido. Então, se você quer viver uma vida cheia de esperança e confiar no roteiro de Deus, você vai ter que apagar a conjunção adversativa, mas. Por que eu estou falando isso? Porque eu parei por um momento e pensei, você já pensou se quando Joquebede tivesse ido colocar Moisés no cestinho, como Deus tivesse dito, ela tivesse pensado assim, Deus mandou eu colocar o meu filho no cestinho, mas eu acho muito perigoso. Ela teria destruído a vida do filho dela e o futuro líder da nação de Israel, por causa de um mas. Se você confia no roteiro de Deus, você anula o mas da sua vida. E não somente isso, para confiar no roteiro de Deus, você precisa rejeitar pensamentos de abandono e de orfandade. É provado cientificamente que crianças que cresceram sem o pai, sem a figura paterna, elas têm muito mais tendência a fazer coisas erradas que uma criança que tem pai. Elas são mais tendenciosas à delinquência juvenil, elas têm mais tendência a ser ruim na escola, a cair nas drogas e a tantas outras coisas, porque a figura paterna é algo essencial na vida de qualquer ser humano. Por que eu estou te falando isso? Porque eu sei, de experiência própria, que quando a gente passa situações muito difíceis e muito duras na nossa vida, a primeira coisa que o diabo vai tentar lançar em nosso coração é um sentimento de abandono e de orfandade. Cadê o seu pai? Cadê o seu Deus? Eu passei 3 meses numa UTI de hospital com a minha primeira filha. Ela faleceu, foi para o céu. Se você quiser ouvir meu testemunho, põe lá no YouTube, você vai dar conta. É uma história fortíssima. Mas deixa eu te dizer, em momentos de muito cansaço, de muita tristeza e de muita frustração, o diabo vai tentar lançar em seu coração sentimentos de abandono e de orfandade. E mais uma vez eu parei para pensar o que poderia ter passado na cabeça de Joquebede. Porque eu tentei entrar na história, na cabecinha dela. Afinal, ela era mulher e mãe, a gente tinha muitas semelhanças. Acredito que ela é um pouco parecida comigo. Olha bem para mim, você já parou para pensar se ela tivesse tido sentimentos de orfandade? Ela poderia ter pensado, cadê Deus? Porque os filhos das egípcias estão todos vivos. Por que só os filhos das hebreias estão morrendo? Vocês não acham que o diabo jogou isso na cabeça dela, não? Jogou, claro, porque ela era ser humano, como a gente está aqui, todo mundo. Porque o diabo não escolhe não quem ele lança pensamentos malignos, não. Ele lança contra todos nós. Ai, mas o pastor está imuno. Aí que joga mesmo, que quer jogar temor mesmo para não crescer e não avançar em fé. Com certeza o diabo não deve ter sussurrado no ouvido de Joquebede. Joquebede, cadê teu Deus? Porque os filhos das egípcias estão vindo, os dos hebreus estão tudo morrendo. Mas Joquebede não permitiu que sentimentos de orfandade e de abandono entrassem em seu coração. Ela tinha convicção da sua filiação. Ela sabia que a qualquer momento Deus iria virar o jogo e fazer com que o seu filho fosse preservado em vida. Ela manteve a esperança. E por fim, para manter a esperança viva no nosso coração, creia, confie mais do que todo mundo. Sempre que nós passamos por situações difíceis na vida, Deus está nos testando. Até onde vai ser o nível de fé e de confiança? Até onde vai? Até onde? E nós precisamos confiar mais do que tudo. Tem uma história
muito legal no livro do pastor Craig Groeschel, chamado O Cristão Ateu, que ele conta a história de um pastor e de um dono de um bar, que o bar sempre atrapalhava a igreja. Se você ler o livro, você vai lembrar. E o bar sempre atrapalhava a igreja. O pastor fez uma campanha de oração. Vamos orar para fechar esse bar. Quem nunca, né, gente? A igreja começou a orar, o bar fechou. Aí o que foi que aconteceu? O dono do bar descobriu que a igreja estava orando para o bar fechar. Botou a igreja na justiça. Quando chegou lá, se não fosse triste, seria cômica. Chegou o pastor e o dono do bar. O juiz olhou para o pastor e disse: é verdade que o senhor levantou, é verdade que aí o bar fechou por culpa da sua igreja. E o pastor: por culpa da gente, não. Por culpa da gente, não. Aí o dono do bar: foi sim, foi por culpa de vocês que oraram, foi esses crentes aí. A gente não. Aí o juiz: quer dizer que eu estou diante de um dono do bar que tem mais fé do que um pastor? É engraçado. Mas olha, às vezes, a gente está aqui só o pastor. O ímpio tem mais fé do que a gente. Acredita mais do que nós. Ei, se a gente quer ver uma vida cheia de esperança, a gente tem que crer mais do que todo mundo. A nossa fé tem que ser acima de qualquer circunstância difícil. No fim da história, Moisés sobrevive, é criado pela filha do faraó e tem toda a história linda e maravilhosa, que vocês conhecem, a maioria. Pelo menos eu espero que todo mundo conheça, porque eu não li para ir mais rápido, porque meu tempo acabou de acabar. Vrá, 0. Mas o pastor disse que vai me dar 2 minutos só. 2 minutos, né, pastor? Olha bem para mim. No fim de tudo, Moisés se tornou um grande líder. E todo mundo conhece a passagem icônica, que ele está diante do Mar Vermelho e com uma multidão atrás dele. Cabia a ele acreditar que aquele mar ia ser aberto ao meio. Se eu tivesse do lado dele e ele me pedisse um conselho, ou você também, seria estranho, não seria? Porque se ele dissesse assim: o que é que eu faço com esse povo todo? Eu disse: não, chama Noé com a arca para passar. Ou então eu disse: rapaz, liga para o cemitério e pede um pacote de nação, porque vai morrer todo mundo. E lógico. Mas olha bem para mim, Moisés confiou e acreditou. Por quê? Porque ele teve uma mãe que confiou e colocando um bebezinho dentro do rio sobreviveria. Sua fé não somente vai fazer você viver milagres, vai ensinar seus filhos e os filhos dos seus filhos a serem grandes homens e mulheres cheios de fé e de esperança. Você pode ficar em pé no seu lugar? Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu quero orar por você. Eu não sei como você chegou aqui, se você está sem esperança, se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você não consegue olhar pela janela certa, porque você não vê mais janela nenhuma na sua vida. Não sei qual é o tamanho da sua dor, mas eu preciso te dizer, todos nós sofremos. Eu também vivi experiências muito fortes na minha vida. Ninguém está isento, ninguém está imune. Não é porque a gente serve a Deus, porque a gente é cristão, que a gente nunca vai passar por lutas. Muito pelo contrário, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você não está isento. Mas deixa eu te dizer, você pode passar por essas lutas e ser uma inspiração. Você pode passar por essas lutas e ser um exemplo. Você pode passar por essas lutas e mudar o mundo. Lembrei agora, antes de vir, até me emociono. Um dia antes de vir para cá, para Brasília, eu vi sem minhas filhas, porque iam ser 6 dias, ia ser muito puxado, não tinha muito sentido trazer elas, são pequenas, elas nem iam se divertir. E eu estava com aquele coração de mãe apertado, dizendo: Deus, eu só vou porque eu amo o Senhor. Porque vai ser difícil para mim ficar 6 dias assim longe das minhas filhas. E eu estava com aquela, sabe, aquela tristeza, aquele cansaço, aquele desânimo, dizendo: ai meu Deus, será que vai ter alguma diferença nisso para esse meu sacrifício? Parece que Deus, parece não, né? Deus vê os nossos pensamentos. E aí a minha filha mais velha, Sara, que vai fazer 8 anos, entrou no quarto e disse: mãe, eu disse: oi, Sarinha. Ela fez: mãe, eu quero ser como você.
Aí eu disse, minha filha, porque ela veio assim com essa assim do nada. Ela fez, mãe, as pessoas gostam tanto de você, né? Eu disse, minha filha. Ela disse, na minha escola, todas as funcionárias gostam de você. Aí eu disse, minha filha. Ela disse, mãe. A moça da cantina fala sempre de você para mim. E mãe, eu percebo que as pessoas me tratam bem só porque sou sua filha. E eu disse, minha filha. Ela disse, E aí ela começou a falar tantas palavras tão lindas. E ela começou a falar aquilo foi assim, eu acho que era Deus assim, me renovando a minha esperança, dizendo assim, Thalita, não para não, continua. E ela me abraçou tão forte, e eu senti o abraço de Deus. Tem momentos na vida que Deus te abraça? Ele usa uma pessoa para te abraçar. E eu quero que esse seja o momento que Deus vai te abraçar. Quero que você feche seus olhos e fale para Deus como está seu coração. Se você precisa que seu coração seja renovado em esperança, em fé, em confiança nele, em saber que Deus tem um roteiro, Deus tem uma estratégia. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Pai, nós estamos aqui porque te amamos. E eu quero te pedir que o Senhor, aquele abraço que eu recebi do Senhor antes de vir para cá, que o Senhor dê esse abraço em cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Que nós possamos receber um toque de amor, de cuidado, de confiança e de renovar de esperança na nossa alma. Que possamos entender que todas as coisas têm um propósito, tem algo por trás. E que por mais que a gente não consiga enxergar o roteiro, nós precisamos confiar no roteiro. Nós estamos aqui para te dizer, Senhor, nós confiamos no Senhor, nós acreditamos e nós lançamos o nosso Moisés sobre o rio e nós confiamos, vai sobreviver. Nós confiamos pela palavra e pelo poder e pela promessa. O Senhor vai nos trazer de volta aquilo que nós estamos te dando, Senhor. O nosso sacrifício, o nosso amor voltará para nós em semente de uma grande liderança.